8h15. Bom dia, doutora, novamente. Tudo bem? Bom dia. Estamos de volta. Ontem o papo estava bom e vamos continuar, né? Pois é, eu disse que para minha mulher, a Kátia, que eu ia te entrevistar, e ela perguntou sobre a gravidez com... Como é que chama? Diabetes gestacional? Diabetes gestacional, né? Sim. Quando acontece, por que acontece, qual é a forma da mulher ela se proteger enquanto espera o nascimento do seu bebê? Sim, vamos lá. Então, eu sou Tanise Damas, endocrinologista, CRM 10980, RQE 8104. É sempre bom a gente se apresentar. Então, diabetes gestacional é um tipo diferente de diabetes, é diferente do tipo 2, do tipo 1, que são os mais comuns. O mais comum de todos é o tipo 2. Então, diabetes gestacional é um diagnóstico à parte, diferente desses dois. Ele acontece na gravidez, em uma mulher que não tinha diabetes antes, que não era previamente diabetes. Ele aparece na gravidez. E por que isso acontece? Existem vários fatores de risco. É a idade mais avançada, quando a mulher está mais acima do peso, quando tem história familiar, quando tinha história... É a gravidez tardia que tem possibilidade? Eu não sei se o termo é esse. Sim, é um dos fatores. Gravidez depois dos 30 anos, né? Um dos fatores, depois dos 30, 35, né? Hoje em dia a gente tem tido filhos mais tarde. Então, depois dos 35 é um dos fatores, não é o único. Então, a mulher que tem uma altura mais baixinha, abaixo de 1,5 m também é fator de risco. Sabia. A mulher que tem a gravidez gemelar, que tem gravidez de gêmeos, trigêmeos, aumenta o risco. Então, existem vários fatores. Como evitar? Tem alguns fatores que a gente não pode evitar. A história familiar, não tem como evitar. A altura, você já tem altura quando vai engravidar, não tem como evitar, como mexer nisso. Mas tem alguns fatores que a gente pode evitar. O controle do peso, o controle da alimentação, fazer atividade física, isso é possível de agir na prevenção e no controle. Você acabou de falar na herança hereditária. Pai e mãe que têm diabetes, os filhos poderão ter, a possibilidade é grande. Sim, principalmente no diabetes tipo 2, existe uma grande incidência assim, da história familiar. Quando tem pai e mãe, principalmente os de primeiro grau, tem um aumento de risco. Mas não é uma sentença, não é porque alguém na família tem que você obrigatoriamente vai ter. Mas é um dos fatores. As pessoas podem já nascer com diabetes? Olha, não... Adquire depois? Não é o habitual, não. A pessoa adquire. Pode adquirir já desde o bebezinho. Mas é adquirido, sim. É adquirido. A pessoa não nasce diabética. Não nasce. Quando se controla porque a mãe que teve diabetes gestacional, vamos controlar o testezinho na ponta do dedo do neném. Não é, na verdade, para ver se ele está com diabetes. Na verdade, é para ver se ele vai fazer hipoglicemia. Porque a mãe com diabetes gestacional ou com outros diabetes que não esteja, principalmente quando não está bem controlado, vai aumentar a insulina da mãe e ela vai agir no bebê. Acaba que o bebê acaba produzindo insulina demais e vai fazer hipoglicemia. Entendi. Então, pode ter hipoglicemia no bebê. Nós falamos aqui de quem já tem diabetes. Ele tem que controlar a alimentação, comer frutas, verdura, fazer exercício, né? E isso aí ajuda a controlar a diabetes mesmo, a baixa diabetes? Sim, é importante. A gente fala que tem 3 pilares: alimentação, atividade física e o tratamento medicamentoso ou com insulinas. Então precisa desses 3. Não adianta a gente achar que, tô tomando remédio e tá tudo certo. Precisa cuidar da alimentação e fazer atividade física também. Só um adendo aqui que eu estava falando, que a diabetes gestacional é uma entidade à parte, diferente do tipo 2 e do tipo 1, mas muitas vezes é um fator de risco, pode mais para frente desenvolver. Então, a mulher que teve diabetes gestacional é um fator de risco para depois ter diabetes, principalmente tipo 2, mas algumas desenvolvem o tipo 1. Então, ela vai ter que estar tendo um controle mais frequente. Ela pode desenvolver... Pode. Porque passa a gravidez, acaba a diabetes gestacional, óbvio, né? Na maioria das vezes, mas depois pode voltar depois. Pode. Existem gestantes que, feito o parto ou a cesárea, normaliza totalmente. Existem outras que não. Após o parto, a cesárea, ela vai ter que avaliar com outro exame em 30, 40 dias para ver se ela ficou diabética ou não. Algumas que iniciaram na gravidez, elas se mantêm diabéticas na sequência. E outras não. Melhora com o parto ou a cesárea. E mesmo melhorando, ela tem o risco de, depois de alguns anos, voltar a ter diabetes.
Cátia Ferreira, meu amor lá em casa, está sempre prestigiando. João Carlos de Meira e outras 7 pessoas estão assistindo com você, que bom, né? Simone Maciel, minha querida Simone Maciel, ela está perguntando o seguinte, ou está afirmando, vamos lá. Doutora Tanise, li a respeito de que o chuchu é bom para diabetes, porque é um alimento com baixo índice glicêmico, devido ao seu teor de fibras. A senhora concorda que ele possa ajudar nas refeições? O tal do chuchu, que lá na minha terra, Guarapuava, conhecido como machucho. Então, Simone Maciel, obrigada pela pergunta. É bem interessante sua pergunta. Existem alguns alimentos que realmente ajudam no controle do diabetes, mas só lembrando que eles não substituem o remédio ou a insulina. Então, o chuchu é um alimento interessante, existem outros também que a gente pode citar. O brócolis é um alimento que em alguns trabalhos mostrou um certo grau de prevenção do diabetes. Brócolis também. Brócolis. É. E um outro alimento também é aquela batata Yacon. Ah, batata Yacon. Que a gente come crua, ela parece uma pera, come como se fosse uma sabor fruta. De pera, minha mulher compra de vez em quando. Ela também é interessante, que ajuda no controle. Os alimentos, então... eu estou bem lá em casa, porque a Cátia, ela faz chuchu, né? Eu me recuso a comer chuchu, mas enfim, né? Ela faz chuchu, chuchu não tem gosto de nada, como diz o ditado. Faz chuchu com picadinha de carne, essas coisas assim, com carne moída, essas coisas. E também compra batata Yacon, né? E como é que você falou mais aí? Brócolis. O brócolis, né? Põe bastante brócolis, né? Tá certo. Você tá certo, Cátia. Então é importante também tomar bastante água, matar a sede com água. Tem que criar o hábito Sim. Porque eu soube que se você, principalmente as pessoas de maior idade, eles esquecem de tomar água, né? E aí causa problemas, né? Não sente falta da água. Sim. E a água tem que ser um hábito, de vez em quando tá bebericando a água, né? Sim, a gente não deve beber água só quando tem sede, tem que ter o hábito de beber mesmo sem beber, sentir a sede. E quando está sentindo a sede, já passou do momento. Já passou do momento, né? Rica em vidros e mármores, está ali na rua Janete de Oliveira, 307, meu amigo Bigode, um abraço aí, Dona Lourdes e o Felipe. Você quer construir, fazer reformas, rica em vidros e mármores, também atende as residências, atendimento residencial, rica em vidros e mármores, fone 3437-1263. Meu querido amigo Afonso Ramos, material de construção Colômbia, a ADJOI do meu amigo Walter Flores, presidente da ADJOI, Associação dos Despachantes de Joinville, minha querida Larissa e Cristina, do Vinhos para você. Você liga no 99928-1493, pede pelo iFood, pelo Instagram, pelo WhatsApp, o Vinhos para você, que é a Cristina e a Larissa. Elas fazem uma cestinha, mandam entregar os melhores vinhos chileno, vinho argentino, vinho português, vinho italiano, vinhos franceses, vinhos maravilhosos aí, onde você estiver. O delivery entrega pelo iFood, tá bom? Seu Bet, uma das 150 melhores empresas do país para se trabalhar. Meu querido amigo Wilson Stangrebe, do Wilson Transportes, a Catarinense Farma, com os produtos mais vendidos aí do Melagrião, o Sadol, Fitcalme e outros produtos campeões de venda no Brasil, da nossa querida Catarinense Farma aqui de Joinville. 8h24. Doutora, os males que a diabetes causa, ela prejudica a visão, né? E outros órgãos do corpo, né? Sim. Mas ela trabalha silenciosamente, né? Sim, sim. Muitas vezes a pessoa não sente quando a glicose está alta, o açúcar no sangue está alto, a pessoa pode não sentir e ele vai lesando os órgãos. Todos os órgãos são irrigados pelo sangue, recebem o fluxo sanguíneo. Então a gente fala das complicações microvasculares e macrovasculares. O que é isso? As microvasculares, as dos vasinhos pequenos, e macrovasculares dos vasos caso grandes. dos olhos, né? Então as micros são os olhos, né? A retina, lá o fundo de olho, os rins e a questão dos nervos, a neuropatia, que pode dar o pé diabético, pode levar a amputações, entre outras complicações.
E as macrovasculares estão entre as principais causas de óbito dos pacientes, que são o infarto e AVC. O infarto, né, no coração, e AVC, lesão dos vasos no cérebro. 44% das internações são por complicações do diabetes, um dado assim nacional isso. Em hospitais? 44%, né? Nossa, como é alto, né? Não vai aparecer o código diabetes como causa de internação, na maioria das vezes. O código que vai aparecer é uma internação por infarto, por AVC, por uma amputação. Cuja razão é a diabetes. A base disso é o diabetes. Olha só. Então... Eu soube um dia um dado que me deixou impressionado do número elevado de amputações que acontece no Hospital Regional de Joinville. Sim. Eu não sabia que era tanto assim. Esse é um dado bem importante. A diabetes responde pela maior causa de amputações não traumáticas. E ele tem mais amputações por diabetes do que por acidentes. É mais importante. Então, o diabetes, principalmente quando tem o fumo associado, ou quando tem já alteração, que a gente fala que é a claudicação, quando a pessoa sente dor para caminhar, precisa ter avaliação dos pés. E se tiver alguma alteração, precisa ter uma avaliação adicional para evitar que aquilo progrida. Por isso que a gente vai no endócrino, a primeira coisa que tem que ver são os pés. São os pés, faz parte do exame físico do paciente com diabetes. Quero ver o pezinho. Sim, o pé ele é indicativo, né? É um indicativo. Por exemplo, o diabético também tem uma dificuldade muito grande de cicatrização, né? Sim. E não dá para bobear, né? Eu tenho diabetes, eu sei disso, né? E tive um ferimento, eu estava no Rio de Janeiro, machuquei o pé, não dei muita bola. Olha, foi uma complicação impressionante, né? Quem acabou me ajudando aí foi o Dr. Roberto Beck, né? Ele é um baita de um médico, né? Mas eu fui um dermatologista, fui em outros médicos aí, né? E não resolveu. Então, que seu caso não era para dermatologista, era para o vascular mesmo. Era vascular mesmo, era vascular, né? Então, agora uma Então tem que tomar muito cuidado, porque os pés, eles têm contato direto, né? Então tem que tomar muito... O Dr. Luiz Antônio, que é seu colega, ele me diz, Toninho, não é recomendável nem o diabético, nem usar chinelo de dedo. Exatamente, né? Nem o chinelo de dedo, ele deve usar. Ele vai roçando, ele primeiro, segundo dedo, criando erodindo calo, sim. Agora, a questão da cicatrização, a gente tem que cuidar, porque tem paciente que pensa assim, não, eu cicatrizei bem, então eu estou bem. Não quer dizer, às vezes a cicatrização só vai aparecer, a dificuldade na cicatrização só vai aparecer mais para frente. Então, o fato parte subcutânea, né? O fato de que, minha cicatrização tá boa, então eu estou bem, não significa isso. Às vezes a cicatrização tá boa, mas já está afetando outros órgãos. Então, tem que estar de olho. É uma doença silenciosa, como o senhor falou. Mas eu vou querer comentar também sobre a questão dos análogos de insulina. Tá certo. E sobre a questão de viagem, que o senhor comentou. Quando a gente viaja, deve levar o medicamento. Então, o medicamento do diabetes, quando, né, se for em comprimido, levar o comprimido na sua bolsa de uso pessoal, não despachar na mala, levar na de bolsa de mão, né, e levar a receita junto. Quando é uma viagem internacional, é interessante levar a receita ou em inglês. Eu quando viajo, eu levo em inglês, né? Mesmo para viagens nacionais, daí só precisa em português, mas é interessante levar a receita. Porque às vezes no embarque, as agulhas podem dar problema, daí tu tendo a receita, né? Sim. Comigo nunca aconteceu isso, mas eu já soube que tem gente que, sei lá, eles estão a caça de pessoal usando drogas, tráfico, e tal, tudo isso. E aí tem que levar a receita em inglês, né? Sim, porque aí você está levando agulhas, né? Para que você vai usar? Então, aí tendo a receita, vai ver que é para uso pessoal, que é para tratamento medicamentoso, tratamento de alguma doença. Com relação às agulhas, às seringas, então, levar tudo na bolsa de mão. É importante, se for uma bolsa viagem... de mão. Não deve embarcar, despachar na mala. Deve levar para, se baixar lá, usa dentro do voo, né? Sim. E outra questão que é importante também, com relação ao fuso horário, se a viagem for internacional. E aí, qual é o horário que eu vou aplicar a insulina? Tem 5 horas de diferença. Então, é importante conversar com o seu médico antes de viajar, para verificar como que vai ser feito esse ajuste no horário da insulina e dos medicamentos também. Legal. E com relação aos análogos de insulina, né? Estava tendo o comentário ali do seu comentarista. Então, eu achei bem interessante essa posição dos vereadores, de eles irem pessoalmente, porque todas as outras ações que ele comentou e sugeriu já foram feitas. Né? O fato não presencial de documentos e de conversa, isso tudo já foi feito.
pelas próprias entidades médicas e pelos vereadores. Então, agora tem que ser a pressão política, agora, né? Tem que ser pessoalmente, não adianta, tem que ser pessoalmente. Não adianta mandar cartinha, moção, isso requerimento. Tem que ir lá, olhar no olho então, eu e achei querer. bem interessante, bem interessante que vamos agora, eu defendi a tese aqui há pouco, e concordando com o comentário do Marquinhos Oliveira, que cabe ao município bancar esse medicamento enquanto não resolve a pendência com o Estado, né? O município tem dinheiro para isso, tem verba para isso, né? E tem um fundo municipal aí da saúde, eles têm dinheiro, né? Sim. Tem que bancar, porque isso aí, se a pessoa usa a insulina análoga, ele precisa e pode morrer, né? Você mesmo falou aqui que a pessoa sem insulina, ele pode ir a óbito, né? Sim, leva aumento de internações e tudo, e a gente está num período de pandemia, né, com internações, com um grande número de internações por outras causas também, e pela própria pandemia nos hospitais. Quem deve fornecer? Então, a legislação fala que esses tipos de insulinas, que são insulinas especiais, são medicamentos especiais. Quem deve fornecer é a União e Estado. Certo. Em princípio, são esses. Não seria o município. O município é responsável pelas medicações básicas. Mas está uma pendência, nessa situação, a pendência jurídica aí, né? Judicial. Então, mas concordo que enquanto não se define quem vai fornecer, a gente não pode deixar o paciente na mão. Quem está sofrendo com isso é o próprio paciente. E o mais próximo do município é o prefeito, né? O prefeito, secretário da Saúde, e nós pagamos imposto aqui em Joinville, né? Então, acho que tem que ter uma sensibilidade maior aí e resolver esse assunto. 8h31. Mais alguma coisa, doutora Tanise, você queira acrescentar aí pra gente? Aí? Dá pra gente continuar falando a manhã inteira sobre diabetes, sobre essas questões. Então, com relação à alimentação, a gente poderia complementar. O senhor falou de frutas também, tem muitos pacientes que perguntam qual fruta eu posso consumir, qual fruta não posso. Menos carambola, né? Você quer carambola? Mas não, pode carambola. Pode consumir qualquer fruta, qualquer fruta. Só que a gente fala para consumir uma porção. O que é uma porção? Então, para a gente ter alguma ideia do que é a porção, é o que cabe na palma da mão. É mais ou menos isso, é uma porção. Diz que é a história do bife, né? O bife diz que o tamanho do bife deve ser da palma da mão. Punho, né? Isso é o que a gente considera uma porção. Então, eu quero comer melancia. Pode comer melancia. Então, uma fatia que seja mais ou menos do tamanho da palma da mão. Quero comer uva. Então, daí conta lá uns baguinhos, uns 8 baguinhos, é o que cabe na palma da mão. Não pode comer um cacho enorme e ficar repetindo. Então, o problema da fruta é quando a pessoa come várias. Eu como 5, 6 tangerinas de uma vez só. Não deve. Come uma só. Uma só. E a fruta faz bem, é saudável, tem vitaminas, tem fibras, deve ser ingerida. A recomendação é de 5 porções por dia, 5 a 6 porções por dia. Então, uma fruta em cada refeição, mais uma fruta nos intervalos. A gente fala uma fruta, mas é uma porção de fruta, vai depender do tamanho, né? Lá em casa eu janto uma fruta sempre, né? Um cafezinho da tarde, 6 horas como da tarde. Uma ceia, assim, é uma fruta. Ceia, e aí lá pela 10 horas, 10 minutos e tal, estou vendo TV, eu como uma fruta sempre. Procurar ter uma ingestão adequada. Ou uma sopinha leve, uma coisa assim. Sim, sopinha Dona Cátia, ela cuida direitinho lá Sopinha é interessante agora no inverno, que a gente recomenda, então, fazer a própria sopa em casa, cortar os legumes, fazer e procurar colocar um carboidrato só. Então, ou vai batata, ou vai arroz, ou vai macarrão. Não colocar tudo isso. Sopa de verdura, e aí as verduras vai cenoura, brócolis, verduras à vontade. E não fazer aquelas sopinhas prontas, daquelas que vem já... Compra no mercado. Que compra no mercado o pozinho para diluir em água. Isso não é bom, ele vem com muita gordura, muito sódio, né? Léo Bernardes tem uma planta chamada Mão de Deus? Existe? Então, pois é. Tem ora pronobis, né? Existem várias plantas que ajudam, que são medicinais. A questão de planta é que a gente não tem a dose, a posologia, quanto que vai ingerir. Mas elas podem ser consumidas, lembrando que elas não podem substituir o remédio nem a insulina. Existe uma planta chamada insulina. Pode ser consumida também, pode fazer o chá da insulina, mas ela não é a insulina. Eu tenho lá em casa a plantinha lá em casa. Né? Em casa eu tenho só o nome da planta, pode consumir, mas não substitui o uso da insulina. Tem um canteirinho lá na nossa sacada, lá tem a insulina. Né? Curtinês, Toninho, o assunto é sério, interessante, esclarecedor, mas você gostou mais do cardápio, hein? Parabéns. Sandro Aurélio, Toninho, estou com dormência e dores, ardência nos pés, pode ser decorrência da diabetes?
Bem importante essa pergunta. Pode ser. Dormência nas extremidades, que a gente fala nas pontas dos dedos, das mãos, dos pés. Isso pode ter outras causas também. Então, por isso é importante passar por avaliação médica. A gente solicita a dosagem da vitamina B12, que é uma das causas desses formigamentos que a gente fala em luva e em bota. Existem outras causas, outras doenças, até sífilis, a gente pede esse exame, tireoide. Mas o diabetes é uma grande causa desse tipo de neuropatia. Tá. Léo Bernardes, planta chamada mão de Deus, indicada para diabetes. Curtinês tem muitas vezes o mesmo sintoma, inclusive nas pernas. Olha o curtinês aí. Ricardo Vilpo está assistindo. Simone Maciel não querendo puxar o saco do chuchu, mas soube mais uma vez que o chuchu contribui para cessar o sangramento de feridas, porque contém vitamina K, que é importante para a cicatrização dos vasos sanguíneos. Isso é verdade? Sim. Estamos encerrando já. Os verdes têm a vitamina K e até é importante o paciente que usa remédio para não coagular o sangue, remédio para afinar o sangue, ele tem uma orientação de não consumir os verdes, porque eles vão cortar o efeito do remédio que é anticoagulante. Então tem essa questão, sim. Só que, como a gente falou, não tem uma dose. Quanto de chuchu vai precisar para ter vitamina K? Então a gente deve consumir sem excessos, dentro de uma refeição, numa porção saudável, é bom. Ainda Simone Maciel, por que diabético tem justamente esse problema para cicatrização? Aldo Luiz também está assistindo. Sim, porque o diabetes mexe com o organismo todo. Ele mexe com hormônios, ele altera os vasos sanguíneos, ele altera a parede dos vasos sanguíneos. Então, por isso, pode alterar a coagulação. Mas, geralmente, é numa fase mais para frente da doença. No início, não costuma ter essa alteração. Obrigado, doutora, pela entrevista. Gostei muito ontem e hoje aqui, a presença sempre simpática da doutora Tanise. Obrigada, eu que agradeço. Você tem um nome diferente, Tanise, né? Sim. É coisa da minha mãe. Ela perguntou para minha prima, quando ela estava grávida, o nome das amiguinhas dela. E ela falou, e minha mãe gostou, anotou num papel. Tá bom. Significa... Já vi que tu tem uma ligação muito grande com a tua mãe, né? É o nome de uma flor inglesa, Tanise. Flor inglesa. É uma flor inglesa. Sandro Balma está assistindo, Sandro Aurélio está assistindo, Sadi Popbendo está assistindo. Um abraço aí aos meus queridos amigos, sempre prestigiando o programa. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado, doutora Tanise. Volte sempre. Obrigada e um abraço e um beijo para o meu marido, que também está assistindo. Minha mãe está assistindo e o marido também. Então, qual é o nome do teu marido? Jefferson Carvalho. É seu ouvinte, ele escuta o senhor. Jefferson, obrigado. Ivair, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Antônio Neves.